A evolução do cérebro humano, do primitivo ao complexo. Através de quase 7 milhões de anos, o cérebro humano triplicou de tamanho, com a maior parte deste crescimento ocorrendo nos últimos 2 milhões de anos. A primeira parte desenvolvida foi o tronco encefálico e núcleos de base, também chamado de cérebro reptiliano. Essa parte é responsável pelo regulamento das funções básicas que precisamos para sobreviver e pelo controle de nossos movimentos. Você não precisa pensar para fazer com que seu estômago trabalhe, com que seu pulmão funcione, seus rins façam o trabalho que precisa fazer. O bebê, quando nasce, já vem com o comportamento nato de sugar o leite materno. Alguns desses comportamentos são automáticos. Respirar, beber, comer, evacuar, urinar, dormir é nosso mecanismo de sobrevivência. E com o avanço surgiu o sistema límbico, também conhecido como cérebro emocional. É um conjunto de estruturas localizado no cérebro de mamíferos, abaixo do córtex, e responsável por todas as respostas emocionais. A grande função do sistema límbico nos seres humanos é coordenar as atividades sociais. Através desse sistema é possível a manutenção da espécie, através de sua vida em sociedade. As emoções e sentimentos só são possíveis através do funcionamento do sistema límbico. Podemos perceber, então, que desenvolver relações que permitam uma vida em comunidade dependem da atividade dos neurônios localizados nessas estruturas. Por desenvolver uma série de atividades no corpo humano, o mau funcionamento do sistema límbico pode acarretar diversas disfunções e doenças, tais como depressão, ansiedade, problemas de memória, Alzheimer, esquizofrenia, TDAH, epilepsia. Neste sistema, nós encontramos o hipotálamo, que é uma das áreas mais importantes do sistema límbico. Ela possui a função de regular a produção hormonal e outros processos metabólicos. Realiza a conexão do sistema nervoso ao sistema endócrino. As atividades realizadas pelo hipotálamo controlam todo o ciclo biológico: sono, fome, sede, temperatura corporal e é o centro da atividade sexual. O hipotálamo é responsável também pela regulação de diversas atividades autônomas do corpo. E chegamos ao córtex cerebral, que algumas pessoas também chamam de neocórtex. É a humanização do cérebro. É o que nos difere dos animais. É a parte consciente das ações voluntárias, funções executivas, o lado racional. O sistema límbico, ele foi desenvolvido pela raça lemuriana. O desenvolvimento do córtex cerebral foi de responsabilidade da raça Atlante, sendo que temos 2 áreas para trabalhar no córtex, o que chamamos de mental inferior e mental superior. Primeiro vamos ver, através de imagens, como está dividido o nosso córtex cerebral, nossa parte física, para depois compreendermos a parte subjetiva. Ele é dividido em lobo frontal, lobo parietal, lobo temporal, lobo occipital. A área do córtex pré-frontal é como se fosse o maestro de uma grande orquestra. É ele que coordena, que define o ritmo. Então vocês imaginem, quando esse maestro não está em funcionamento adequado, a orquestra pode ficar desarmônica, desafinada. Os músicos ficam meio perdidos. E trazendo essa analogia para o nosso corpo físico, podemos dizer que é onde as doenças surgem. Um corpo sem um maestro lúcido e afinado, toda a orquestra sofre os danos. Não há harmonia. E no tema de hoje, metacognição, nós vamos tratar justamente dessa parte do cérebro, do córtex pré-frontal, que é a área mais complexa, onde ocorre o processamento neuronal mais sofisticado, a habilidade de planejamento,
autocontrole, autogestão, tomada de decisão, flexibilidade. É o desenvolvimento do mental superior. Como foi dito anteriormente, a raça Atlante desenvolveu o mental inferior. Ela ficou responsável por desenvolver o corpo mental, sendo que o mental superior ficou incompleto, pois é justamente essa área do mental superior onde fica a ética e a moral. E foi justamente isso que fez cair a raça Atlante, pois eles tinham muito conhecimento, muita tecnologia, mas a ética e a moral foi ficando de lado. Então, essa responsabilidade agora está sobre nós. Nós precisamos desenvolver o nosso mental superior, que é a área onde ponderamos sobre os nossos comportamentos e fazemos os ajustes para convivermos em harmonia, com o objetivo do bem maior. Falando da parte física do cérebro, quando ocorrem algumas lesões justamente no lobo frontal, pode ocorrer perda ou diminuição da autocrítica, dificuldade para avaliar o próprio desempenho e baixa consciência de suas próprias dificuldades. Então a pessoa terá dificuldade de ser o maestro da orquestra. Mas nosso cérebro tem uma capacidade incrível que chamamos de neuroplasticidade, que é a capacidade de se reorganizar. E para isso é preciso dedicação, treino, perseverança, persistência. E no tema de hoje da metacognição, nós vamos compreender como fazer com que o seu cérebro se reorganize. Primeiramente, vamos compreender o que é cognição. Podemos dizer que é a capacidade de se expressar, de compreender uma informação, tem relação com percepção, memória, atenção, linguagem. É o processo necessário para conhecer e compreender o mundo. E a metacognição é a atenção voluntária, é colocar a intenção, é estar consciente do que se está fazendo. A autoconsciência, capacidade em refletir e perceber em si mesmo os comportamentos e mudanças de ordem emocional, física, cognitiva. É um automonitoramento. E então, trazendo todo esse conhecimento sobre o nosso cérebro e a evolução que ocorreu, nós podemos saber em que ponto estamos agora. Conhecer o nosso corpo, se autoconhecer, não só a parte emocional, espiritual, mas também a física, que é muito importante. A gente precisa saber como cuidar do nosso corpo.